Bárbara, eu acho que a gente pode começar. Doutora Bárbara. Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos começar um módulo um pouquinho diferente, uma live um pouquinho diferente. Nós vamos ter uma convidada, né? Convidada especial aí. A doutora Bárbara é anestesiologista, né? Ela é plantonista da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena e realiza cirurgias eletivas, né? Faz parte lá do Hospital São Francisco e as anestesias ambulatoriais. Ela só não colocou o principal aí, né? Ela me apura. Ela não colocou. E isso aí faz parte do título dela. Bárbara, obrigado, tá, por ter aceitado o convite. Eu acho que é muito prático, vai ser muito legal para a turma, para poder entender um pouquinho do que a gente, né, pode oferecer com a sedação. E o módulo, né, de maneira geral, ele é de ansiolítico, mas a sedação endovenosa, ela mudou muito o que eu posso oferecer para o meu paciente. A qualidade da minha cirurgia melhorou demais. Eu tenho tempo, eu tenho controle de sangramento, eu tenho controle da dor, tem uma série de fatores envolvidos nisso e eu acho muito importante que todos entendam, né, a importância da sedação. Aquela sedação via oral, aquilo é uma loucura, né? Eu falo que eu passei já apertos homéricos já, né? Você dá o medicamento, você dá um midazolam e o paciente já ir para o consultório dormindo, ou durante a cirurgia, ou depois. Então, é uma coisa totalmente inviável. E o grande problema só começando aqui, antes de dar boa noite a todo mundo, o grande problema da medicação via oral é que você está sozinho, né? Você não tem ninguém para te ajudar, né? Na Então, você hora do assume aperto, né, tudo, Bá? né? Mas a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso hoje. Tá? Obrigado por você ter, né, aceitado o convite. E fique à vontade, a sala é sua e quem manda é você agora. Tá joia? Tá joia. Primeiramente, boa noite a todos, né? Agradecer ao Mário o convite. Eu fiz uma aula bem prática, não é uma aula demorada, e aí vai sobrar um tempinho depois para a gente bater um papo, para tirar dúvidas, né? Para vocês me falarem aí do dia a dia de vocês também. E eu queria também parabenizar o Fernando, né? Eu vi seu material, bacana, tá? Muito bom mesmo, viu? Tá de parabéns. Então, vamos lá, né? Então, sou a Bárbara, o Mário já me apresentou, sou anestesiologista, né? E dentre essas anestesias ambulatoriais aí, então engloba o consultório do Mário, né? É o único dentista que eu faço sedação aqui em Barbacena, é um prazer. E clínica de endoscopia e colonoscopia. Pode passar. Bom, não tem nenhum conflito de interesse, né? Com medicamento, com laboratório, não tem nada. Pode passar. Bom, aqui para introduzir, né, as cirurgias que a gente mais pratica a sedação consciente são as cirurgias orais maiores e menores, as exodontias, né, principalmente dos terceiros molares, e a reabilitação oral, né, que engloba os implantes e os enxertos ósseos. A gente também pode fazer essa sedação para pacientes odontofóbicos. Às vezes, esses pacientes vão fazer procedimentos simples no consultório, que às vezes fala assim, não, mas não precisa de sedação, mas precisa, ele tem pânico, ele não consegue. Então, a sedação para esses pacientes tranquiliza muito eles, né? E aí eles conseguem fazer procedimentos que antes eles tinham pânico, fobia e tinham, né, muita dificuldade. Na geriatria, né, eu costumo dizer que nos pacientes idosos, às vezes a gente precisa muito mais de monitorizar o paciente do que propriamente sedar, né? São pacientes que usam muitas medicações, que vêm com comorbidades, então o dentista às vezes ele fica inseguro, né? Porque com medo desse paciente ter alguma complicação no consultório, vai fazer um procedimento um pouco mais extenso, por conta de medicação, de comorbidade, a gente entra como uma segurança nesses pacientes, né? Então eu falo que neles a gente mais monitoriza do que seda, né? Lógico que sedamos, mas é um papel muito importante para a segurança do procedimento, né? E para a tranquilidade do cirurgião dentista. Pacientes especiais, eu coloquei aqui, mas é uma classe de pacientes
que a gente tem que ter muito cuidado para indicar a sedação, tá? Geralmente, esses pacientes, quando é necessária a intervenção de um anestesista, aí é para anestesia geral, tá? Aí é para ambiente hospitalar, porque são pacientes que às vezes não colaboram, que podem agitar, pode ser necessário fazer o uso de medicação em doses altas, o que aumenta o risco do procedimento. Então, na vigência de um paciente especial, e aí englobo pacientes com síndromes diversas, pacientes sequelados de AVC, pacientes com demências, ou por Alzheimer, ou por senilidade, né, demência senil, pacientes, eu até coloco aqui o Parkinson, né, que é um paciente que às vezes não tem alteração cognitiva, mas o tremor dele, às vezes, é tão importante que ele impede e dificulta o procedimento. Então, esses pacientes, eles são candidatos também à sedação e, às vezes, até à anestesia geral. Então, na vigência de paciente especial, tem que ter muito cuidado, tem que comunicar o anestesista antes, o anestesista tem que fazer uma avaliação pré-anestésica para dosar o risco-benefício e ver se esse paciente pode ser feito em ambiente extra-hospitalar, que na maioria das vezes não é o que acontece. Na maioria das vezes, os pacientes são feitos em hospital, sob anestesia geral. Pode passar, Fernando. Bom, só para começar aqui, sempre que um anestesista é chamado para fazer uma anestesia, qualquer uma, primeira coisa que a gente pensa é assim, como que eu vou abordar a via aérea desse paciente, tá? Na anestesia geral, para odontologia, a gente usa a intubação, né, que é uma via aérea definitiva, é quando a gente passa um tubo dentro da traqueia, e no caso da odontologia, a gente usa a intubação nasotraqueal, né, a gente passa o tubo pelo nariz e com a ajuda do laringoscópio e da pinça de Magil, a gente introduz esse tubo na traqueia, e por ali a gente controla a respiração do paciente. E na sedação, a gente não precisa de uma via aérea definitiva, então a gente não intuba na sedação, né? Esse paciente ele fica em respiração espontânea, mas para que ele fique em respiração espontânea e tenha uma ventilação adequada, eu preciso manter o drive respiratório, né? Ele tem que conseguir inspirar e expirar com qualidade. Eu preciso manter o tônus muscular, porque quando eu aplico um sedativo no paciente, eu tenho um relaxamento muscular. E esse relaxamento muscular, quando ele é intenso, ele pode causar o desabamento de estruturas de hipofaringe, língua, base da língua e causar obstrução. Isso prejudica a minha ventilação. E eu tenho que manter os reflexos de proteção de via aérea, que são tosse e o reflexo de vômito. Então, a sedação, eu costumo dizer que, para mim, é a anestesia mais difícil de ser feita. Muita gente banaliza a sedação e fala, não, é só uma sedaçãozinha, não, é muito tranquilo. É tranquilo para quem sabe fazer, é tranquilo para quem entende que cada paciente é cada paciente responde de uma forma ao medicamento que você vai fazer, tem que ser titulado, tem que ser respeitadas as características do paciente, porque você tem vários fatores envolvidos ali para você ter segurança do procedimento. E um outro detalhe importante na sedação para odontologia é que a gente compete com o mesmo sítio, com o cirurgião, né? Você está mexendo na boca, e se eu tiver que acessar a via aérea do paciente, eu tenho que interromper o procedimento, falar, ó, parou, tira tudo, que eu tenho que intervir. Então, é uma coisa chata, que a gente não quer que aconteça, né? E por isso tem que ser feito com bastante cuidado. Pode passar. Bom, aqui eu vou falar do preparo dos pacientes, eu vou abordar cada tópico desse, dando uma pincelada geral aqui agora nesse slide. São pacientes saudáveis, né? A gente elege os pacientes para sedação consciente no consultório, pacientes saudáveis, asa 1 e asa 2, com exames pré-operatórios adequados,
com um jejum bem orientado, com a presença de um acompanhante, isso é muito importante, né? O paciente ele tem que estar acompanhado, ele não pode sair do consultório depois de uma sedação sem acompanhante. Se esse acompanhante não for ficar na sala de espera durante o procedimento, a gente tem que ter o contato telefônico desse acompanhante, porque se a gente precisar de alguma informação, se acontecer alguma complicação, a gente tem que contactar esse acompanhante. Não prometer o que não se pode cumprir, tá? Isso é muito importante. Então, eu costumo conversar sempre com o paciente antes, eu entro com ele para a salinha, converso, explico o que vai ser feito, punção venosa, de acesso venoso, que ele não vai dormir completamente, mas que é uma sedação suficiente para ele ficar confortável, porque ele tem que estar colaborativo, ele tem que abrir a boca. Então, o paciente tem que saber o que vai acontecer, tá? Para ele não agitar, para ele entender tudo que está acontecendo. Isso faz parte também do preparo desses pacientes. Eu coloquei anestesia local mais sedação. Por que eu coloquei isso? Porque toda boa sedação depende de uma boa anestesia local. Então, é uma equipe. Não tem como eu fazer uma sedação se o Mário não anestesiar o paciente dele direito. Tá? Então, ele tem que fazer uma boa anestesia local, porque com o paciente sedado, quando ele sente dor, quando ele sente algum incômodo, ele pode agitar. Então, é muito importante esse casamento aí, entre sedação e anestesia local. E adequar a profundidade da sedação por conta daqueles motivos que eu falei, né? O paciente tem que estar respirando bem, ele tem que estar colaborativo, abrir a boca, né? Senão eu atrapalho o procedimento em vez de ajudar, né? Pode passar. Só lembrando que a questão da anestesia local é muito importante também, para a gente anestesia, né, anestesista, mas é importante vocês saberem também que existe os tempos cirúrgicos, né? A gente tem que estar ligado ali no tempo cirúrgico. Qual que é o momento de maior incômodo desse paciente? É durante a anestesia local, é durante a infiltração. Então, eu tenho que estar ligado ali que ele vai infiltrar, naquele momento eu aprofundo um pouquinho a sedação para o paciente não sentir dor, depois ele superficializa um pouco. Se ele for fazer uma outra anestesia local, é importante ele avisar o anestesista, né? Falar assim, olha, agora eu vou infiltrar, ó, agora eu vou fazer tal lado. A gente tem que estar se comunicando durante o procedimento para o sucesso, né, do procedimento. Nesse slide, ele mostra a classificação de ASA, né, que foi a que eu falei. É uma classificação de risco que a gente usa na anestesia, pela Sociedade Americana de Anestesiologia. A gente classifica como ASA um paciente sadio, sem doenças. ASA 2, um paciente com alteração sistêmica leve, aquele paciente, um hipertenso controlado, um diabético controlado, né, que é a maioria dos pacientes que a gente pega, né, ASA 1, geralmente a gente pega só para exodontia, né, para reabilitação, geralmente são os pacientes ASA 2 mesmo. ASA 3 é um paciente com alteração sistêmica grave, que já produz uma limitação funcional. Então, é um paciente com insuficiência cardíaca, que já tem alguma limitação para subir escada, ele não consegue. É um paciente DPOC, fumante, tabagista, que às vezes também não tem uma capacidade funcional boa. Um paciente com insuficiência renal, dialítica, isso é um ASA 3. Um ASA 4 é um paciente com alteração sistêmica grave, que representa risco de morte, né, na verdade. Um ASA 5, que é um paciente moribundo, que não é esperado que ele sobreviva sem a cirurgia. E o ASA 6, que é o paciente doador de órgãos, né? Isso aqui é a título de curiosidade, só para vocês verem mesmo, né, o que é esse ASA aí que todo mundo fala, mas os pacientes que a gente elege para sedação consciente no consultório odontológico são pacientes ASA 1 e ASA 2. A partir de ASA 3, não é indicado que se faça em consultório, tá? Pode passar. Os exames pré-operatórios, aqui eu coloquei o básico do básico, tá? É óbvio que tem que ser individualizado, cada paciente tem uma comorbidade, cada paciente vai precisar de um exame, mas de maneira geral, a gente tem que pedir hemograma, ureia e creatinina para a gente ver função renal,
o coagulograma, né, que engloba o tempo de atividade protrombina com RNI e o tempo de tromboplastina parcial, né? A glicemia, que eu acho importante a gente saber, a gente faz corticoide no intraoperatório na maioria das vezes. Então, às vezes é um paciente que não tem um diabetes conhecido, mas tem uma glicemia alterada, então acho importante a gente conhecer a glicemia. E a avaliação cardiológica, que é o paciente passar pelo cardiologista para fazer o risco cirúrgico, quando o paciente tem mais de 40 anos, ou se ele tem alguma cardiopatia, tá? Pode passar. O jejum, né? O jejum é muito importante, ser bem orientado. Os pacientes às vezes não entendem, às vezes a gente prepara tudo, tá tudo preparado, material, anestesista, auxiliar, todo mundo lá, e o paciente fala que comeu. Aí vai tudo por água abaixo, né? Então, a gente tem que saber orientar direitinho, e a gente costuma passar para o paciente um jejum de alimentos sólidos, que é almoço, jantar, com comida mesmo, de 8 horas, uma refeição leve, que é chá, torrado, uma sopa, alguma coisa mais leve, de 6 horas. Jejum de leite também são 6 horas, tá? E líquidos claros, né, que é água, gelatina, é de 2 horas. Então, é importante, o jejum muito prolongado é prejudicial, né, aumenta o catabolismo celular, prejudica a recuperação, aumenta o índice de náusea e vômito, então pode ter hipoglicemia no consultório, uma hipoglicemia indesejada. Então é muito importante a gente passar direitinho, ver o horário da cirurgia, às vezes autorizar esse paciente a tomar uma gelatina 2 horas antes, porque aí ele já vem mais preparado, tá? Pode passar. Bom, aqui eu vou entrar nas medicações, tá? Eu fiz uma coisa muito prática de 3 medicações, que são as que a gente mais utiliza na sedação consciente no consultório. A gente tem uma gama de sedativos, hipnóticos e opioides enorme, mas eu não vou falar do que a gente não usa, tá? Então, eu quis fazer uma coisa bem prática, porque o material do Fernando está muito completo, então, ali vocês vão poder aprofundar nas medicações que a gente tem disponível, tá? Bom, o fentanil. Bom, antes de falar nisso, sedação consciente, eu preciso de tirar a dor do paciente e de dar uma hipnose, né? Que a gente fala, é deixar ele mais tranquilo, é acalmar a atividade cerebral dele, né? Eu não quero uma hipnose profunda, mas eu quero que ele durma um pouco, que ele fique tranquilo. E a amnésia, né? A amnésia é muito importante porque esse paciente, às vezes, ele colabora, ele abre a boca, ele conversa e não lembra de nada, né? Então, a amnésia é muito importante também para o conforto do paciente. O opioide que a gente mais usa, que tira a dor do paciente, é o fentanil. O fentanil é um opioide 100 vezes mais potente que a morfina, que tem um pico de ação em torno de 2 a 3 minutos, é metabolizado no fígado e excretado pelo rim, né, através da urina. O principal efeito colateral dele e mais perigoso é a depressão respiratória, né? É um paciente que às vezes a gente vê um paciente acordado sem respirar. Então ele pode fazer uma hipóxia, estando de olho aberto, tá? Então, assim, ele deprime a respiração, ela fica com o paciente fica com a frequência respiratória menor, com um drive respiratório menor também. Então, tem que ter muito cuidado para utilizar ele. E ele tem uma reversão, né? A gente tem a naloxona, que é uma medicação que faz reversão de todos os opioides, tá? Então, é importante conhecer esse nome. Na maioria dos consultórios não tem, né? A gente usa uma dose muito baixa, que não é necessário reverter, mas nos hospitais das cidades tem. Então, assim, é importante conhecer, porque numa emergência, saber onde tem para pedir ajuda, tá? Pode passar. Agora, entrando na parte dos hipnóticos, eu vou falar do midazolam, que é o queridinho, né? A gente usa muito o midazolam, né? Porque ele
Ele é um hipnótico da classe dos benzodiazepínicos com efeito de ansiólise importante, tá? Então, o que que ele tira? O que que é ansiólise? É tirar a ansiedade, né? Então, a gente faz uma dose, o paciente já tranquiliza. Às vezes você vê que o paciente, você está tranquilo? Tô tranquilo. Todo paciente fala que está tranquilo, mas não está. Aí ele tá assim, né? Aí na hora que você faz um pouquinho do midazolam, ele relaxa. Aí agora você está tranquilo, né? Agora aí ele às vezes até conversa um pouquinho, fala alguma coisa porque estava tenso, segurando, né? Ele tem um pico de ação até em 5 minutos, também é metabolizado no fígado e excretado no rim. Então, a gente tem que ter cuidado, né, nos pacientes hepatopatas, nos renais crônicos, são medicações que podem recircular e dar uma depressão respiratória lá depois. Então, a dose tem que ser bem cuidadosa, a dose suficiente mesmo, titulada ali para aquele paciente, para ele ficar tranquilo. E os efeitos colaterais do midazolam? Também depressão respiratória, né? A amnese, que às vezes ele é um efeito que a gente quer que tenha, né? Mas ele é considerado um efeito colateral. Náusea, vômito e soluço. É muito comum a gente ter soluço no paciente midazolam, principalmente quando a gente injeta ele rápido. Então, às vezes, o paciente está lá, você está fazendo o procedimento, ele começa a soluçar. Isso aí é culpa do midazolam, tá? E a gente tem. Por isso que é bom, assim, a gente começar a fazer a sedação, assim, enquanto vocês estão preparando o material, a gente já começa a sedação devagarzinho, para a gente ver no tempo do paciente, para evitar esses efeitos. E ele também tem uma medicação que faz a sua reversão, que é o flumazenil, né? O flumazenil, ele reverte a ação dos benzodiazepínicos. E também, bom conhecer. Nenhum consultório tem, mas é bom conhecer. Os hospitais da Redondeza têm. Numa emergência, a gente consegue prontamente utilizar, tá? Pode passar. E o Propofol, né? O Propofol é o queridinho dos anestesistas, né? Não para sedação consciente, mas o Propofol, ele foi um grande avanço na anestesia, né? A gente tem a anestesia antes e depois do Propofol, né? O Propofol é uma medicação extremamente confortável para a gente usar durante a anestesia geral, principalmente. Ele é um hipnótico de curta duração, ele dura aproximadamente 10 minutos, se você não fizer uma nova dose, né? Ele também é metabolizado no fígado, excretado na urina, na sua maior parte. Tem como efeitos colaterais dor à injeção, é comum durante a injeção do Propofol o paciente queixar de uma ardência na veia. Ele é um composto oleoso, então por isso a dor. Ele causa também depressão cardiovascular e respiratória. Então, a gente tem que ter cuidado nos pacientes idosos, cardiopatas, porque ele causa uma depressão cardiovascular importante, né? Diminuição da frequência cardíaca, da pressão arterial. Um dado importante do Propofol é que ele não contém conservantes antimicrobianos, então tem que ter muito cuidado com a conservação dele, ficar bem atento aí às descrições do distribuidor. Às vezes ele tem que ficar condicionado em geladeira. Então, é uma medicação para ser aspirada e utilizada. Ela não pode deixar na seringa, ela não pode deixar do lado de fora da geladeira, ela tem que ter muito cuidado porque ela favorece a proliferação de bactérias e aí você pode causar uma infecção generalizada no paciente por conta de uma injeção de propofol. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o uso dele. Ele não tem nenhuma medicação que reverte o efeito dele, né? O efeito dele é a duração dele, que é curta. A gente usa muito Propofol em anestesia geral, em infusão contínua. Paciente que fica lá 5 horas recebendo Propofol, quando a gente faz venosa total, e o paciente acorda em 15, 20 minutos, tá? Então, ele é uma droga, assim, excepcional. Deve ser evitado em pacientes que têm alergia a ovo, a soja e a amendoim, tá? Isso não é uma coisa assim, bater o martelo, não pode fazer. Mas tem que ter um cuidado, porque ele tem essa gordura, né, na composição dele, e o paciente ele pode apresentar uma reação alérgica cruzada. O Propofol, na sedação consciente, por que eu pus ele aqui? Porque às vezes é bom a gente ter ele como
uma alternativa ao midazolam. Às vezes o paciente é renal crônico, não pode usar midazolam. Às vezes o paciente agita com midazolam. O que você faz? Você precisa aprofundar essa anestesia, então você precisa de ter algum outro hipnótico ali em mão para você usar. Tá? Então é bom ter o Propofol, às vezes, pertinho da gente, para se acontecer alguma dessas situações, a gente poder utilizar. Pode passar, Fernanda. A monitorização necessária, né, é a monitorização básica. A gente precisa ter um monitor, e esse monitor ele precisa de ter um oxímetro de pulso, o eletro, né, que é o cardioscópio, e a medida da pressão arterial não invasiva. Na maioria das vezes, a gente consegue fazer essa sedação, e é correto a gente fazer só com o oxímetro de pulso, porque ele nos dá a frequência cardíaca e a oxigenação, né, periférica do sangue. Mas a gente precisa ter disponível o eletro e o manguito de pressão, tá? Só aquele oxímetrozinho lá de dedinho, que às vezes a gente usa, um oxímetro portátil, ele não é suficiente. Tá? Pode ser que a gente passe aperto e precise do eletro e do aparelho de pressão. Então, a gente tem que ter um monitor multiparâmetro, mas com os itens básicos, né? Que é oxímetro, eletro e pressão arterial não invasiva. Pode passar. A estrutura necessária, né? Que vocês têm que ter no consultório para a gente fazer essa sedação. A gente precisa de oxigênio, né? Então, é uma bala de oxigênio, que o tamanho vai depender da sua rotina, né? De uso aí, quantas cirurgias você faz por semana. Aí você tem que ver o tamanho da bala de oxigênio que você vai comprar ou alugar, com pressão suficiente, né? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, eu tenho uma bala de oxigênio aqui no meu consultório. Aí na hora que a gente vai ver, não tem oxigênio dentro da bala. Né? Então, isso aí tem que ter muita atenção, porque ela vem com um manômetro, né, que mede a pressão dentro da bala para ver se tem oxigênio ou não, e fazer a recarga de acordo com o número de cirurgias e a pressão que está a bala de oxigênio. Catéter nasal, o soro fisiológico com equipo, né, para a gente fazer a punção venosa, que é a venóclise aí, né, os gels também que a gente usa. As medicações, que são as medicações sedativas, fentanil, midazolam, igual eu falei, né, o propofol eventualmente, as medicações como antibiótico, como analgésico, anti-inflamatório. A gente tem que ter um carrinho de emergência, que tem que ter um desfibrilador, e as medicações para reanimação cardiopulmonar, adrenalina, atropina, algum outro vasopressor menos potente, né, se quiser ter tudo completinho. E nesse carrinho de emergência também a gente tem que ter um tubo endotraqueal e um laringoscópio com pilha, porque às vezes tem o laringoscópio e não tem a pilha, aí não adianta nada, né? Então a gente tem que ter um laringoscópio com pilha, porque se a gente precisar ele tem que funcionar, né? Então, assim, isso aí é um combinado com o cirurgião dentista e o anestesista, né? Eles vão sentar, vão listar tudo que é preciso. Eu vou ter a minha maleta, eu levo a minha unidade ventilatória, o meu laríngolo, eu tenho um tubo, então você não precisa de providenciar isso, mas essa estrutura é necessária ter para a segurança do procedimento, tá? Pode passar. Aqui eu falo das vantagens, né, da sedação consciente nesses procedimentos, menor tempo cirúrgico, quem já fez com sedação vê que você consegue fazer uma cirurgia, que às vezes você gastaria um tempo X, você consegue fazer quase pela metade do tempo, né, menor sangramento, um pós-operatório mais tranquilo, tanto pelo menor sangramento, então você incha menos, o hematoma é menor, e a gente faz uso das medicações venosas, né, das sintomáticas. A gente faz anti-inflamatório, que é o cetoprofeno, a gente usa na maioria das vezes. A gente faz corticóide nos pacientes que podem, a dexametasona, dipirona, analgésico comum. E o antibiótico, que a gente usa quando é necessário, que é a cefazolina, na maioria das vezes, né, porque cobre bem os germes, né, ali, geralmente gram-positivos, né, que tem na cavidade oral, e o conforto e satisfação do paciente, né, isso não tem preço. O paciente que é sedado, é difícil a gente ver um paciente que fala assim, não,
eu nunca mais quero fazer com sedação. Agora eu quero fazer só acordado, né? Na maioria das vezes fala assim, ah, não, agora eu quero fazer tudo com sedação, né? Então é um conforto, a gente agrega segurança, agrega qualidade e eu acho muito importante a gente ter esse pensamento também da qualidade, né? Não só dessa questão de menor tempo cirúrgico, menor sangramento, tudo. É agregar qualidade e segurança ao procedimento. É o que a gente falou no início, né? Medicação sedativa, via oral. Primeiro que a absorção é errática, você não sabe se vai absorver. Se eu der 1 hora antes do procedimento, e na hora que ele chegar no meu consultório, ele vai estar com essa medicação agindo. Você não consegue garantir isso. Cada paciente absorve de um jeito e você está sozinho, né? Se esse paciente chega no consultório e tem alguma complicação, que pode acontecer, né? Eu falo assim, as complicações podem acontecer, mas não pode acontecer, né? Mas pode acontecer sim, você está sozinho, você não tem uma outra pessoa para te ajudar ali. Então, eu acho que vale muito a pena ter um anestesista no consultório. Pode passar. E aqui eu coloquei duas resoluções do CFM, eu não discorri sobre elas aqui, porque elas são muito grandes, né? Mas eu acho que vale a pena depois vocês darem uma pesquisada, porque a gente tem essa resolução aí, 886 de 2008, que ela fala são as normas mínimas para procedimentos ambulatoriais, e essa resolução aí do CFM 2174 de 2017, que trata sobre o ato anestésico, né? O ato anestésico ele tem que ser feito por um anestesista habilitado, né? Nenhuma outra especialidade pode fazer anestesia intravenosa, intramuscular, a não ser o óxido nitroso, né, que tem muitos colegas aí usando, mas na concentração adequada, isso aí pode ser feito. A outra coisa, além disso, tem que ser anestesista, tá? Então, acho importante falar dessa legislação aí também. Pode passar. É isso, gente. Eu quis fazer uma aula prática mesmo, acho que do nosso dia a dia, que eu acho importante a gente falar do nosso dia a dia, né? A teoria a gente tem aí acesso, né? É fácil todo mundo ter acesso à teoria, mas a prática é só quem vive que consegue, às vezes, falar, e tem alguns detalhes importantes que a gente passa no dia a dia que eu achei importante falar para vocês. Espero ter atendido aí as expectativas. Bom, Bárbara, obrigado. Eu acho que foi bem prático, foi bem simples, né? Agora a gente pode conversar um pouquinho a respeito até do que a gente já passou, né? Nesse período aí, fazendo alguns procedimentos, até para eles conseguirem entender tudo isso que a gente falou. Fernando, você quer fazer alguma pergunta? Não, eu queria só perguntar uma curiosidade mesmo, achei sensacional a exposição aí, né? Eu tenho uma curiosidade só em relação aos bloqueadores neuromusculares, se você pode usar ele em algum aspecto de sedação, por exemplo, entrar com succinilcolina só para sedação, isso não é possível, né? Não. A gente nunca usa bloqueador neuromuscular para sedação, né? O bloqueador neuromuscular, ele é usado na anestesia geral, a succinilcolina, né, que é um relaxante muscular despolarizante, né, o único que existe, ele causa um relaxamento da musculatura do corpo inteiro por despolarização da placa motora. Ele é usado em intubação em sequência rápida, na maioria das vezes, às vezes paciente de estômago cheio, uma emergência, a gente tem que fazer intubação, ou uma via aérea difícil, a gente imagina que pode não conseguir intubar esse paciente, então a gente usa ele porque ele tem uma meia-vida muito curta, né? Ele tem um pico de ação com 1 minuto, e ele deixa de ter o efeito dele com 3 minutos, então é só utilizado na anestesia geral, e a gente tem os bloqueadores neuromuscular adespolarizantes, que não causam aquele despolarização de todas as placas, eles agem de outra maneira, e que a gente usa também na anestesia geral, para intubação e para relaxamento muscular, quando a cirurgia exige, né? Às vezes uma cirurgia abdominal, você tem que relaxar o paciente, senão o cirurgião não tem acesso à cavidade, ao sítio cirúrgico. Na sedação, não, porque lembra daqueles princípios lá que eu falei? A gente tem que manter via aérea permeável, a gente tem que manter drive respiratório, a gente tem que manter reflexo de defesa de via aérea. Se eu uso um relaxante muscular,
eu faço a abolição de tudo isso, entendeu? Então, é tudo que eu não quero numa sedação, é um bloqueador neuromuscular. A gente pode até ter eu tenho dentro da minha maletinha lá um frasquinho de succinilcolina, porque se eu tiver uma complicação e tiver que entubar um paciente no consultório, eu preciso de ter um relaxante muscular. Então, lá dentro da minha maletinha, se você for mexer nela, você vai achar um frasquinho de succinilcolina, mas isso é por segurança, tá? É uma medicação que pode estar presente no carrinho de emergência que eu falei, que é onde a gente vai ter o desfibrilador, a gente vai ter as medicações de reanimação, a succinilcolina faz parte da medicação de reanimação, tá? Entendi. É que apesar de não conhecer, eu sabia que a succinilcolina ela é usada nessa parte de anestesia mesmo, né? Mas eu não sabia que não podia usar especificamente para sedação, mesmo em uma dose pequena, porque tem às vezes pacientes que ficam desconfortáveis se mexendo, mas independente da circunstância, ele acaba bloqueando geral mesmo, né? Então, não se usa em E o hipótese que nenhuma, né? acontece? Você usar um bloqueador muscular num paciente consciente é quase que uma tortura, né? Porque você tem até um filme famoso aí que deixava um rapaz lá na cabana e ia lá aplicando bloqueador neuromuscular. É uma pessoa consciente, completamente paralisada. Então, ela não consegue mexer, mas ela está consciente. Então, isso sim, isso é filme de terror. Curare, né? É o curare, é o famoso curare, é o bloqueador neuromuscular, né? Então, assim, a gente não usa mesmo, e a gente precisa do paciente. Se o paciente está desconfortável, a gente tem as nossas estratégias. Pode ser porque ele está com dor, pode ser que a anestesia local não foi suficiente, pode ser que o braço dele, no apoio da mesa, da cadeira, está doendo. Então, assim, a gente tem que olhar de uma maneira ampla ali o paciente e tentar identificar o que está deixando esse paciente desconfortável. Ou é a anestesia local que tá faltando, ou é alguma coisa que está incomodando ele ali na cadeira, alguma coisa. Aí a gente tem que ver o que a gente precisa fazer. Ou melhorar a anestesia local, ou fazer mais um pouquinho de opioide, ou aumentar a sedação, né? Entendi. Ou Propofol. Ou Propofol, Bárbara? Vou colocar o Propofol. Como é que é? Ou Propofol? Ou o Propofol, se eu identificar que ele está agitado pelo efeito do sedativo. Sim. Eu fiz um benzodiazepine que ele agitou. Se eu fizer esse diagnóstico, o Propofol me ajuda. Eu não sei se você lembra, mas nós tivemos um caso só. Eu acho que você teve que lançar a mão do Propofol com aquela menina. Isso. Ela ficou agitada, começou a chorar. Criança e adolescente, muito novo, é muito difícil fazer sedação. Eu comentei contigo isso aí naquela ocasião. Sim. Porque eles não entendem o que está acontecendo. Eles ficam incomodados. O que o adulto sente de prazer em ter aquele momento ali, o adolescente e a criança não entende. Então, tem que ser um adolescente muito colaborativo, e se tiver dúvida, é preferir fazer só com anestesia local ou então levar para o bloco cirúrgico. E aí, nesse caso, a gente tinha um Propofol, a gente tinha que recorrer lá, né? E aí deu tudo certo. Eu fiz um pouquinho de Propofol, aumentei a sedação num titulado, né? Numa dose que não causasse depressão nem cardiovascular, nem respiratória, e resolveu, né? Tudo certo. Tinha um canino para ser removido. Ela falou comigo assim: você tem 10 minutos, se vira. Que coisa. Não, legal, interessante, bem bacana. Acho que foi um dos poucos, né? Foi o único problema que a gente teve nesse período todo. Foi sim. Alguns soluço, né? O soluço já aconteceu. Acontece. Alguns pacientes que começam a roncar, né? Por conta dessa questão da via aérea, né? Isso. Ele está deitado, a base da língua cai, aí às vezes o dentista tem que fazer assim no queixinho do paciente, respira. Isso. Às vezes fazer uma elevação de mandíbula, né? Porque aí ele acorda assim e respira. E eles respondem bem, né? A gente às vezes tem que falar mais alto, mas eles respondem bem. Fulano, abre a boca, abre a boca. Vai abrindo. Uma outra coisa que eu queria te perguntar era o seguinte, com relação a esses medicamentos, né? Cetoprofeno, dexametasona. Às vezes a gente nem conversa, eu não te dou esse feedback, mas o pós-operatório deles é excelente. Sem edema, sem equimose, sem hematoma.
Essa última quinta-feira, a gente fez uma paciente que estava com Marevan, né, Bárbara? É. E, pô, você viu os alvéolos, né? Uhum. 10 alvéolos, assim, igual um vulcão enchendo. Então, você para É. aquele sangramento. Nós tivemos que fazer um transamin É. venoso. Né? Mas o pós-operatório dela foi excelente, sem hematoma, sem equimose, sem Que bom. inchaço. Foi fantástico. Esses pacientes que eu falei da geriatria, né, que a gente usa muito, a gente quer mais uma monitorização do que propriamente a sedação, né, engloba isso aí, né? Hoje em dia, paciente usando antipertensivo, anticoagulante, hipoglicemiante, a estatina da vida, mas não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que. Aí, na hora que, né, aí você precisa de ver, e aí, eu tenho que suspender, eu não tenho que suspender? Esse paciente foi muito bem, o pré-operatório dele foi muito bem feito ali pelo Mário, né? Ele olhou tudo direitinho, os exames, coagulograma. Ele me chamou a atenção, falou: ó, a gente vai fazer um paciente que usa Marevan, tá suspenso, o coagulograma tá normal, mas a gente pode ter surpresa. Vamos conseguir um transamin? Então, eu consegui o transamin, né? Que muita gente não conhece, é o ácido tranexâmico. Ele age diminuindo o sangramento, porque ele diminui a hiperfibrinólise, né? Lá na frente, na cascata de coagulação. Então, mas é nítido. A gente, no dia a dia, a gente vê que ele funciona, tá? Foi Nesses muito pacientes bom, foi muito bom. grativos, nesses pacientes, ele funciona mesmo. Então, vale a pena também ter. Então, por isso que é bom. Tem que conversar com o paciente, tem que fazer exame pré-operatório, tem que ser um paciente, não é emergência, é completamente eletivo o procedimento. Sim. Então, você tem que olhar com calma, tem que, se tiver dúvida, pede cardiologista, pede para fazer avaliação pré-anestésica, conversa com o anestesista, vê o que é preciso, né? O planejamento, né? Eu falo assim, já Planejamento. está pronto. Situações essas complicações, elas não podem acontecer. É isso que eu falei. Pode acontecer, mas não pode acontecer. Porque quando a gente fala de um procedimento eletivo, a gente tem que minimizar todos esses riscos, entendeu? Então, não tem por que ter correria, não tem por que ter dúvida. Então, tem que ser tudo muito bem planejado. É uma equipe, a gente tem que trabalhar junto. Tem que deixar o anestesista fazer palavra cruzada, tem que deixar ele olhar o celular com tranquilidade. Colocar a agenda em dia. Isso, exatamente. Tem que dar tranquilidade. De vez em quando você tampa uma gase. Quando era o pai da Bárbara, de vez em quando eu acordava ele. Mas a Bárbara não dorme. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Não. E assim, eu gosto de falar muito uma coisa. O anestesista, o anestesiologista, né? Vamos usar esse termo. É uma especialidade muito diferenciada. Por quê? Ela está presente no bloco cirúrgico com todas as especialidades que existem na medicina. Então, ela entende da ortopedia, ela entende da cardiologia, da nefrologia, da neurologia. É um intensivista. Eu acho que é a pessoa mais apta a estar no CTI. Né? E qualquer pessoa que conheça, né, uma rotina de hospital entende isso. Então, eu te diria que talvez seja a especialidade que mais exige. Né? E que eu brinco muito o seguinte, sabe todos os segredos de toda a medicina da cidade. Né? Isso é verdadeiro. E eu falo pelo seguinte, é um sofrimento muito grande, porque tudo recai sobre o anestesista. O especialista, às vezes, assim, vou dar um exemplo bom para vocês, uma embolia, por exemplo, numa ortopedia. Né? Uma vez você me contou um caso que me marcou muito, né? Que isso te mexeu muito com o cirurgia. E, às vezes o especialista não sabe nem o que está acontecendo. Né? E o cara estava tendo uma embolia, uma parada cardiorrespiratória. Né? E, enfim, eu acho que o sofrimento do anestesista é muito grande, né, dentro de um bloco. E talvez pela ignorância, né, dos colegas. Né? E, então, assim, na hora que você faz um curso de medicina, o pessoal brinca muito, né, que vocês vão estar voltados para o futuro financeiro, para uma série de fatores, né? O anestesista tem muito isso. Mas eu acho que não, eu acho que sofre muito e tem que ter um aspecto multidisciplinar diferenciado, tem que ter uma visão diferente. Eu não sei se você vê dessa forma, né?
Mas a gente, eu de costumo, fora, a gente enxerga isso. eu costumo falar que anestesia, né, o que define a gente são dias de tédio e segundos de pavor, né? Sim. Brincadeiras à parte, né, os colegas cirurgiões, né, gostam muito de fazer piada com o anestesista, né? Com o anestesista, enquanto eu estou operando, ele está aplicando na bolsa, ele está lendo jornal, ele está fazendo qualquer coisa, menos anestesiando, né? Mas é porque realmente é isso, né? A gente treina muito, a gente treina ouvido, a gente treina tudo. Então, eu estou ali sentada, às vezes fazendo a folha de anestesia numa cirurgia, sem olhar para o monitor, eu sei quanto está a frequência do paciente, eu sei quanto está a saturação do paciente, só pelo barulho que o monitor está fazendo. Eu sei se o ventilador está ventilando direito. E é isso, são dias de tédio e segundos de pavor, porque na hora que a complicação acontece, ela é aguda, é uma emergência, não dá tempo de E pensar, você está sozinha e nessa eu hora. estou sozinha. Na maioria das vezes, assim, a nossa função, né? É a gente que age, né? A gente tem uma equipe ali que ajuda muito, técnico de enfermagem, enfermeiro, né? O pessoal, eles ajudam muito. Pega tubo, pega isso, pega tal medicação, mas quem comanda a situação somos nós. E não dá tempo de sair correndo. A gente tem que, eu falo assim, a reação tem que ser medular. Não dá tempo de chegar no cérebro. Tem que ser medular, entendeu? Nesse período todo, é que nem eu falei, é muito confortável a sedação. O que ela disse ali com relação ao paciente, de ele fazer uma vez, ele não vai querer fazer de outro jeito, ele não vai querer fazer uma anestesia local depois. Gente, é uma coisa assim, diferenciada. Eu diria para vocês que é uma subespecialidade, né? É uma especialidade da especialidade, a sedação. Eu acho que vocês têm que pensar dessa forma. A qualidade da cirurgia nossa melhora muito, muito. Por quê? Porque você tem tempo de trabalho, você tem controle de sangramento. Pensa, sei lá, você abrir uma maxila inteira e você ter a oportunidade de você fotografar. Às vezes eu sou obrigado a fazer as fotos ali, eu sinto que tem um sofrimento ali da minha anestesiologista, do meu auxiliar, mas eu preciso fazer essas fotos, eu só consigo fazer nessa hora. Então, isso eu devo muito à sedação, tá? E diria para vocês o seguinte, talvez tenha sido, talvez não, foi o maior achado meu, tá? Eu falo para vocês o seguinte, pensem nisso, pensem de uma maneira carinhosa e principalmente, né, para os pacientes de vocês. Quem nunca repetiu uma anestesia numa cirurgia simples, às vezes simplesmente porque o paciente está nervoso, que tem liberação de adrenalina endógena, porque está mexendo com o metabolismo, tem uma série de fatores envolvidos, né? E com isso, obviamente, às vezes um sangramento maior, você não tem tempo hábil, né, de você ter fazer uma enxertia como deveria fazer. Gente, é muito diferente, é muito diferente. Imaginem ganhos verticais aí, todo mundo está vendo, né, enxertias grandes de pré-maxila, não dá para fazer sem, tá? E falar que nunca sofreu com anestesia local, aí não operou, né? E olha que a gente usa, né, anestésicos potentes, né? E, enfim, eu acho que é por aí, sim. Fernando, alguma pergunta? Tranquilo, só para complementar, né, que você falou, eu nunca fiz nenhum procedimento odontológico com sedação, mas já fiz endoscopia 2 vezes, e eu estou querendo fazer uma terceira só para ficar sedado, que realmente é uma coisa, assim, muito bom, realmente é uma experiência bem interessante, assim. Eu saí, assim, nas 2 endoscopias que eu fiz, né, 2 endoscopistas excelentes também, o pessoal que estava lá da sedação também, muito bom, saí normal, assim, saí chumbado, mas normal, sem passar mal, sem náusea, nem nada, né? Então eu falo, meu Deus do céu, como é bom fazer endoscopia, né? Farei mais vezes. Mas é uma coisa bem interessante mesmo. E é uma área, assim, que você tem que ter também uma precisão de cálculo, principalmente para a parte de sedação por via aérea, né? Pressão de gases, tudo isso daí tem uma influência muito grande, né? Apesar de eu conhecer muito pouco dessa área, eu tenho O um mais conhecimento interessante, e eu vejo de uma forma um pouquinho diferente alguns aspectos. A gente não falou do Vonal, né? Mas O o Vonal é antiemético muito que a gente interessante. Você usa quer falar? muito, né? Principalmente nos pacientes que às vezes tem que fazer uma condução maior até a cidade, às vezes não é da cidade, é de uma cidadezinha perto.
é essencial você ter o Vonal, que é a ondazetrona, né, que é um antiemético potente. A gente faz ele endovenoso também, os pacientes não vomitam, né Mário? É muito Bárbara, interessante fazer isso. Diga. desculpe interromper, só para... Vontade, Eu estava vendo lá, boa noite. Boa noite. É o seguinte, do ASA 1 e o ASA 2. Tem alguma contraindicação de sedação na odontologia? Certo? O ASA 1 e ASA 2, não. O ASA 3, sim. Certo. Bárbara? O ASA 3 em consultório, eu acho que tem que ser uma decisão muito bem pensada. É o que eu falei, você tem que dosar bem o risco-benefício. Será que vale a pena eu levar esse paciente com uma insuficiência cardíaca grave, né? Se faz um ecocardiograma, ele tem uma baixa fração de ejeção, ele não consegue subir um lance de escada. Vale a pena eu correr o risco e submeter esse paciente a um risco de fazer uma sedação no consultório e ter uma complicação? Entendi. Eu acho que talvez não vale a pena. Então, é uma questão de conversar. Nesses casos, eu acho que a avaliação pré-anestésica é primordial. Eu acho que o cirurgião dentista ele não tem condição de avaliar sozinho esse risco-benefício. Nesse caso, eu acho que tem que chamar o anestesista, marcar uma consulta pré-anestésica para o anestesista definir, esse paciente eu consigo fazer, esse paciente eu não consigo fazer, explicar qual que é o procedimento, às vezes é um procedimento simples, né, que a gente consegue fazer uma sedação bem superficial, às vezes pode até ser que dê para fazer no consultório, mas nesse caso tem que ser muito bem pensado e avaliado e planejado. Porque eu o te pergunto... O ASA 2 não, é a nossa rotina. O ASA 1 é o paciente saudável, que não toma remédio nenhum, né, paciente jovem, saudável. E o ASA 2 é o paciente com uma doença sistêmica controlada, uma hipertensão, né? Então, isso aí é a nossa rotina, ASA 1 e ASA 2. Tá, eu tô te perguntando, porque eu tenho uma colega minha que é dentista, acho que ela está especializada nessa área aí, certo? E aí ela veio me pedir, assim, quando tiver no consultório aí, só que a gente tem um frio na barriga, você tá me entendendo? Assim, de risco, de óbito, de tudo, porque não sei se é um tabu, o que é, mas com sedação a gente tem esse medo, né? Eu acho que é por isso que tem que ser muito bem planejado, tem que ser com um profissional habilitado, né? O profissional ele tem que saber o que ele está fazendo, tem que ter toda a estrutura de segurança. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai minimizando os riscos, né? Quando a gente faz um consultório que não tem estrutura nenhuma, com um profissional que não é habilitado, que não tem experiência, aí você realmente aumenta o risco. Não, ok. Obrigado, viu? Nada. Fernando, mais alguma pergunta? Não, tô tranquilo aí. Foi bem esclarecedor aí. Eu posso fazer uma pergunta? Pode sim, fica à vontade. Boa noite, gente. Boa noite, Bárbara. Só um minutinho. Caso caia por causa do horário, a gente abre outra sala, tudo bem? Tá. Vamos lá, pode seguir. Complementando a pergunta do Alan e alguma coisa que ele falou, a gente vê muito esses cursos, né, que tem para o dentista de sedação. No caso, depois que você faz um curso desse, todo profissional que teoricamente deveria sair desse curso apto para fazer em consultório, sem o anestesiologista, porque o Mário que é o Mário, a gente está vendo ele te levar para dentro do consultório? Não, eu vou ser sincero, eu acho que não vale de jeito nenhum risco. Talvez as pessoas não compreendam, né, o que seja realmente a gravidade da coisa, né? Sim, Bárbara, pode falar. Assim, complicado até para eu falar sobre isso, né? Porque eu sou anestesiologista, né? Eu tenho essa formação. Eu coloquei essas resoluções aí justamente para vocês darem uma olhadinha, porque tem muito curso hoje em dia, né? E esses cursos, às vezes, vendem uma coisa que vocês não podem fazer. É isso mesmo. Então, eu não sei a legislação, né, da odontologia específica, né, se tem alguma brecha, né, que autorize vocês a fazer. Mas, pelo CFM, a única pessoa habilitada a fazer medicação hipnótica intravenosa ou intramuscular que introduz a mucosa é anestesiologista, entendeu? Os dentistas eu vejo muito fazer o óxido nitroso,
Sim. Porque existe uma concentração segura. Então, você não consegue nem aumentar nem diminuir aquela concentração. Você compra a bala de óxido nitroso, é uma mistura de óxido nitroso com oxigênio numa concentração segura. Então, esse paciente, ele inala aquilo ali e dá uma sedação. Então tem essa diferença. Você já fez esse, Mário, só de óxido nitroso? Na realidade, existe o Matrix, que é 70-30, e eu não sei se vocês lembram um caso que aconteceu no Fantástico do menino que teve... na realidade, ele ficou paraplégico. E a máquina ela fez uma desconcentração do volume, né? Então, o óxido nitroso a gente está habilitado. Esse tipo de sedação. Vamos lá, a gente estava falando a respeito do Matrix e a gente falando de aplicar essa sedação, né, intramuscular, endovenoso. Eu acho que é muita arrogância da nossa parte, principalmente pelo seguinte, a começar dessa asa 1 e asa 2. A gente já teve um probleminha uma vez, até por uma classificação de asa 2 que não era asa 2, né, Bárbara? Isso pode acontecer também, não pode ser errôneo. Agora, essas complicações, essas reversões cardiorrespiratórias, se você tiver, o que vocês vão fazer? Entendeu? Então, assim, a gente divide, né? A gente divide toda essa responsabilidade, é uma equipe. Né? Com certeza. E o trem é mais embaixo. E sabe o que eu acho? Eu não tenho o menor conhecimento de reversão disso. Isso não é para mim. Não. E outra coisa, eu acho que essa sedação, ela não é o suficiente para o seu paciente ficar tranquilo, para o porte do procedimento que você vai fazer. Verdade. Então, você vai fazer um investimento, talvez comprando isso, né, para aplicar no paciente, não vai chegar ao seu objetivo, que é trazer conforto e qualidade e segurança para o seu procedimento. Então, eu acho que, assim, não tem motivo para você fazer uma cirurgia grande usando esse tipo de anestesia. Igual você falou, mas é caro, mas o paciente, ele tem que saber que aquilo ali é para a segurança dele e o paciente paga e o paciente não reclama e ele pede de novo. Nunca, tá? Entendeu? Eu falo pelo seguinte, a nossa previsão de honorário ela é muito alta. Um tratamento desse é diferenciado mesmo. Eu vou ser franco com vocês, eu não embuto o valor do que a gente tem como medicamento, como oxigênio, né, como catéter, não. Isso é um investimento realmente. Esse valor, Bárbara, desculpa falar isso, mas assim, a Bárbara define a previsão de honorários dela, isso é repassado para ela e ponto. O que eu estou gastando é um conforto para mim, não é para o paciente, não. Vocês precisam entender isso. A qualidade da minha cirurgia ficou absurda, porque eu tenho tempo de brincar com a taxinha na posição que eu quero, de fazer o recorte da membrana do jeito que eu quero, de conversar com a Bárbara. Bárbara, aprofunda um pouquinho agora, né, Bárbara? A gente faz muito isso, né? Então, assim, o controle do sangramento nessa última cirurgia, fantástico, entendeu? A gente você faz as extrações dos alvéolos, você vê aquele sangue fluindo. Eu ainda chamei a Bárbara, falei, vem cá para você ver, olha aqui para você ver. Ó. E aí ela virou para mim e falou assim, vamos aplicar o transamin. Eu falei, vamos sim. Vamos que eu quero sossego, porque agora eu vou incisar. Eu fiz as extrações dos 10 elementos de pré-molar, né, do 44 do 45 até o 35, tá? Doença periodontal. Lógico que eu reduzi o quadro inflamatório, utilizando Blue M, oxigenativo, enfim, tudo que a gente já conhece já com relação a enxaguatórios. Preparei o paciente periodontalmente, mas as extrações todas limpas, né? Rápido, tá? Mas, o alvéolo inchando, e eu sabia que eu tinha que incisar, fazer aquele acerto de rebordo todo e instalar os 4 implantes, né, na posição que eu quero. Agora, você não vai ter essa tranquilidade sem sedação. E outra coisa, foi a primeira vez que eu vi a Bárbara demorar 10 minutos dentro da sala com a paciente. Porque a paciente não era colaboradora, ela foi sem acompanhante, né? A gente teve que, no caso, era um motorista de táxi, né? Eu tive que chamar o motorista, eu desci com ela, eu fui até a recepção com ela, coloquei ela dentro do carro. Né? Não é uma pessoa, vamos dizer assim, dentro de uma normalidade, né? Então é tudo muito difícil.
é uma paciente idosa, pode falar assim, né? Não é uma coisa... E eu acho, assim, importante, eu vou usar um termo aqui, mas, tá? Não me leve a mal. Eu acho que a ignorância, ela é protetora. Porque quando você desconhece, Verdade. você faz coisas inimagináveis. Você não Sim. acredita. Sim. Entendeu? Depois que você Caso você conhece, faz você passa a ter medo de Festival de fazer. bobagem é isso. É uma coleção de baboseira, entendeu? Então, assim, por isso eu deixei essas resoluções. Eu acho que vale a pena vocês lerem, vale a pena vocês informarem, né, do que vocês podem, do que vocês não podem fazer. E é para somar, não é para diminuir, não é para aumentar o custo, não é para nada. É para somar, é para melhor aumentar a qualidade, aumentar a segurança, a satisfação do paciente e de vocês, né? Porque às vezes o próprio cirurgião dentista fala assim: ah, não, agora eu vou querer até para obturação eu quero uma Uma sedação. sedação. Porque você não aguenta mais, né? Você fala assim: ah, não, na hora que você descobre, é muito bom, né? Então, vale a pena dar uma lida, dar uma instruída, para saber os riscos e ver para que lado que vocês querem seguir e até onde que vocês vão meter a mão na cumbuca, né? Alguma outra pergunta, pessoal? Obrigada, Bárbara. Mais alguém? Bom, acho que a gente pode encerrar, né? Foi muito proveitoso. Ô, Mário, eu posso Muito deixar meu obrigado. e-mail com você também, para você repassar para o pessoal. Se tiver alguma dúvida, né, pode disponibilizar a aula, eu posso disponibilizar depois as referências que eu não tive tempo, mas eu estou à disposição para dúvidas, para ajudar, assim, estou montando um serviço de sedação, o anestesista me pediu isso e isso, tá certo, não tá, o que eu devo fazer, para orientar mesmo e para ajudar, tá? Eu estou às ordens. O Fernando Mário. vai editar essa aula, né, Fernando? Sim, eu vou colocar para gravar. Sim. E normalmente, Bárbara, na nossa segunda live, a gente faz 2 lives no mês, né? E a gente meio que padronizou a segunda live sobre interações medicamentosas, né? Uhum. E caso seja possível você participar, porque eu cheguei a dar uma pesquisada, né? Normalmente você tem interações importantes quando uma pessoa ela já tem, por exemplo, tem epilepsia, quadros de crise convulsiva e está tomando, por exemplo, algum barbitúrico, né? Você tem que tomar um certo cuidado com a dosagem, né? Para você não aprofundar. Às vezes a dose que você faz, que você tem uma certa segurança que a pessoa não vai aprofundar muito, mas se ela já está com fenobarbital lá na tampa, você dá só um pouquinho, você já... Mas enquanto né? acontece. Então, você dá um pouquinho, a pessoa A já... gente fala que a gente chapa o paciente. Chapa, então. E aí tem que esperar um pouquinho, contar uma piada, conversar, e vai Exatamente. voltando. Então, aí eu vou trazer isso aí para você contribuir também com a gente, aí se for possível. Sim, né? sim. Daí a gente... Tendo a minha possibilidade aqui de horário e tudo, Mário me passa tudo direitinho e aí eu estou indo para ajudar. E a gente reúne, né, toda essa parte de conhecimento teórico, né? Assim, eu gosto muito de anestesia também, acompanho muito, não sei se você vê lá no YouTube, tem um anestesiologista, até que famoso, Thiago, acho que é Thiago Amorim, não sei. Gosto muito dos vídeos dele, acompanho, eu vejo ele falando dos casos, né? Ele falando das vezes dificuldade de você pegar a via aérea, que parece que é fácil. O Rogério tem um colega dele lá, né? Eu esqueci o nome dele. Tem o Renato Lucas, né, que está fazendo muito YouTube também, que é uma anestesista que faz... Eu acompanho bastante lá, e eu vejo lá os casos que ele passa, uns apertos lá teve uma paciente ele demonstrando lá que a asa 1, asa 2, a gente foi fazer uma cirurgia eletiva também, na hora que foi pegar a via aérea dela, totalmente obstruída, difícil, sangrou, foi um Deus nos acuda, teve que fazer ventilação mecânica, né, umas coisas assim que realmente... eu falo, o médico, ele tem muitas atribuições, ele pode fazer muito, mas também a responsabilidade nas costas do médico é muita também. Então, quem muito é cobrado, também muito é dado. Então, eu acho que faz todo sentido isso daí também, ter a especialidade médica, poder deter aí com exclusividade certos procedimentos, porque tem um risco muito grande. Quem assume a bucha é o médico, né? Então, tem esse ponto aí também nessa questão, e a gente tem que ter o conhecimento teórico, né? Para saber se porventura fazer um posicionamento, olha, a gente trabalhar com essa dose e tal, né, dentro da teoria aí, para a gente ir acoplando os conhecimentos para ajudar também a ter a melhor resposta para o paciente e também, como o Mário colocou aí também, a melhor resposta para o profissional que está atuando ali, fazendo a cirurgia, né? Mas é isso aí, gostei bastante, muito legal. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Pessoal, muito obrigado, tá? Bárbara, de novo, tá?
te agradeço demais e espero que vocês tenham aproveitado, né, essa oportunidade aí. Vai ficar gravada a aula e a gente está à disposição, tá? Então, um abraço, boa noite. Tchau, pessoal, boa noite. Aí, pessoal. Valeu. Tchau, boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado.